Boa noite, boa noite. Mais um episódio do podcast Saber Viver, agora aqui no nosso canal do YouTube. E eu estou muito feliz. Estou recebendo hoje uma convidada bem bacana, com um tema, gente, diferenciado. Eu mesmo ainda não havia escutado. Então, é claro que nós trouxemos. Quando é algo que tem diferencial, claro que está onde? No melhor programa de Minas, o programa Saber Viver e no nosso podcast. Já chegou em casa? Ainda não? Gente, já dispara esse aviãozinho porque a temática tá incrível, mas eu não quero que vocês esqueçam que hoje, terça-feira, 19h30, o nosso podcast Saber Viver está agora de estúdio novo. Agradecendo aí toda a equipe que está conosco, nossa direção, o Bruno Pimenta, que está acompanhando a gente. E agora vocês vão ver toda terça e toda quinta o nosso podcast aqui, ao vivo, às 19h30 no nosso canal. Então, se você tem alguma pergunta, alguma dúvida, já entre em contato no chat, que com certeza a Marielle, assim que ela puder, depois que eu liberar ela, né, gente? Calma aí. Depois que eu liberá-la, ela vai respondendo para vocês. Marielle, boa noite, bem-vinda, viu, ao episódio do podcast Saber Viver. Ai, muito obrigada, Melissa. Boa noite. Boa noite, pessoal. É um prazer imenso estar aqui. Estou muito feliz e muito honrada com o convite também. Gente, a temática da Marielle é neuroarquitetura. Eu Isso. nunca tinha ainda escutado essa questão da neurologia, da neurociência, vamos falar assim, Uhum. com projetos aí arquitetônicos. Mas ela vai contar tudo como funciona, os benefícios, o que facilitou dentro da área da arquitetura, essa junção. Antes, Marielle, eu quero conhecer um pouquinho você. Quem é a Marielle? Você é mineirinha mesmo? Nasceu Sou. aqui? Conta pra gente. Sou mineira, Melissa. Sou do interior de Minas, na verdade, de uma cidade pequenininha, se chama Pimenta. Ah, pouca gente conhece, mas é perto de Carpos do Lago. E Pé aí, de formiga ali, né? exatamente, depois de Formiga, pouquinho depois de Formiga, mas Carpos do Lago todo mundo Ah, conhece, né? Então fica fácil de fica identificar. fácil. Sou de lá, é uma cidade bem pequenininha mesmo, são cerca de 10 mil habitantes. Fui criada na fazenda, meus pais moram na roça mesmo, e morei lá até os 17, quando eu saí de Pimenta para vir para BH fazer faculdade. Foi aí que eu comecei a arquitetura Que aqui. legal. Então, primeira graduação mesmo já Sim. foi arquitetura. Mas o que te levou a fazer arquitetura? Já existia uma paixão aí ou seguiu alguém? Como que foi isso? Ó, essa história, assim, é um pouco diferente do que a maioria das pessoas pensa, assim, do que é normal para pessoas na arquitetura, porque tem um tanto de arte em arquitetura, né. Sim, Então, geralmente tem essa ligação mesmo de: "Ai, sempre quis ser arquiteta, sempre desenhei casinhas e coisas assim". Eu ouço brinquei de muito casinha, é, construí, eu mudei, lembro um né? tanto de gente da minha sala que falava de The Siemens, que usava muito aplicativo e gostava de montar, e eu nunca tinha usado, eu não sabia o que que era, não tive esse acesso na época. E a minha história com a arquitetura, na verdade, foi um pouco mais prática, um pouco mais direcionada, assim. Eu sempre gostei muito de ler, eu sempre fui uma boa aluna na escola, então sempre gostei muito de ler, sempre gostei muito de exatas. Então eu sempre estava me dando bem, assim, em letras e em exatas. Mas eu gostava mais de exatas, eu me via melhor em exatas. E eu cuidava, assim, eu gostava muito de matemática mesmo, e na hora de escolher vestibular, tem aquele esquema de Aquela fase, orientação, né? sim, fazendo orientação, orientação vocacional, indo em faculdades, pra conhecendo um pouquinho de como que funcionavam as coisas. Eu ficava muito em dúvida entre, direito, porque na época eu trabalhava, como eu comecei a trabalhar muito cedo lá em Pimenta também, eu trabalhava na parte da tarde como secretária no escritório de advocacia, então eu pensei em fazer direito, porque tinha aquele negócio da Já estava ali leitura. envolvida também, né? É, então tinha aquela parte da leitura, eu sabia mais ou menos como que funcionava no dia a dia do escritório. Fiquei tentada para ir para esse lado, mas eu falei: acho um pouco, monótono". Aí eu falei: "Tá, deixa eu tentar engenharia, já que eu gosto de matemática, deixa eu tentar, deixa eu ver o que que é engenharia". E eu comecei a prestar, na verdade, os vestibulares que eu comecei a prestar, eu fui para o lado da engenharia. Então, prestei vários, até no segundo ano do ensino médio também, a gente faz Enem, né, e vai fazendo testes, assim. Até no ProUni mesmo, eu testei eu jogava algumas bolsas, assim, para faculdade de arquitetura, de engenharia, e aí eu tentei também, eu falei: "Bom, já que parece, deixa eu ver aqui, deixa eu jogar para arquitetura também para ver o que que dá". Tô no segundo ano ainda do ensino médio,
não tem problema, a gente vai só entender. Vai tentando ali É. e conhecendo também, né. Exato. E aí, nesse meio tempo de entendendo como que funcionavam as profissões, eu fui caminhando mais para o lado da engenharia, mas tinha uma prima minha de São Paulo que estava fazendo arquitetura, já tinha começado a arquitetura. E quando a gente se encontrava nas férias, ela tinha essa paixão pela arquitetura desde sempre. Ela nunca pensou em fazer outra coisa. Ela já E falava já desde a falava desde infância. sempre, gostava muito de desenhar e tal. E ela foi me mostrando esse outro lado da arquitetura, assim, essa parte um pouco mais artística do negócio. E eu comecei, não, deixa eu dar um pouquinho mais de atenção para esse lado de cá. Comecei a estudar um pouco mais a fundo, já estava na hora de realmente escolher, né? No terceiro ano do ensino médio, precisava decidir que vestibular eu ia fazer. E quando eu comecei a comparar engenharia, que era um pouco mais enrijecido, assim, era um pouco mais objetivo. E aí eu comecei a entender o que tinha na arquitetura, e eu falei, aqui tá mais legal. Aqui tem uma Despertou já. pegada que tem um pouco, que não é tão prática, que aí vai unir o que eu gostava do estudo, da parte de leitura, Sim. que aí tinha um tanto mais da história da arte e essa conexão com o cliente, e além de números, sabe? Então foi assim que eu percebi que eu conseguiria juntar duas áreas que eu gostava bastante. Eu falei, arquitetura tem um negócio a E a mais do que arquitetura acaba engenharia. abrindo um leque de oportunidades Sim. também, né, porque aí vem a área da questão, paisagista, são vários leques que vão abrindo, Sim, né, Marielle? sim, essa aqui a arquitetura, e depois que eu entrei na faculdade, aí foi outra história, porque aí que eu entendi de verdade o que que um arquiteto O faz. que você estava ali É, esperando, né? aí foi outro mundo, outra descoberta. E foi quando eu comecei a trabalhar com arquitetura e entrei em estágios e tudo mais, que eu fui entendendo o que existia de possibilidades para um arquiteto trabalhar, e é um universo gigantesco. Gigantesco. Então, sim, tem parte do paisagismo, tem a parte de residencial, tem comercial, Próprio tem design urbanismo, também, tem né? design de interiores, tem arquitetos especializados em interiores. Então, assim, realmente é um universo gigante, e acabei, mesmo sendo uma escolha um pouco assim mais prática do que a maioria das pessoas, acabei me encontrando na arquitetura, e hoje eu não penso em fazer outra coisa e Não, não e imagino a como gente teria sido. aqui à sua frente eu vejo o brilho no seu olhar quando você fala, e é tão Uhum. gostoso. Eu sou uma apaixonada pelo empreendedorismo. Uhum, Eu falo que se tem alguém que é mais apaixonada, não existe ainda. uhum, Sou eu, não encontrei. Que uhum. eu amo o empreendedorismo e a capacidade do empreender e como que isso te leva a N situações. Sim. Então, assim, eu conheço um pouquinho da sua área, eu já, né, a minha filha, pelo oposto seu, desde a infância falava em Uhum. arquitetura e acabou se especializando na área de design de interior. Olha só. E não atua hoje. Mesmo. Não atua, apaixonada, e hoje não atua, né. Se Olha só, descobriu caminhos se diferentes, né. descobriu por uma PNL que ela é totalmente analítica. O negócio dela é tudo organizado, planilhado, tudo feitinho assim, e Uhum. tá na área administrativa. Mas tá super feliz Então também. assim, então eu falo, eu convivi com esse universo, sempre, Uhum. e eu particularmente amo. Gente, eu não consigo, gente. Se tem alguém acompanhando a gente, eu quero até que vocês respondam aqui, porque eu, Melissa, não consigo passar mais de 30 dias com a mesma mobília naquele lugar. Se Mesmo. eu não mudar, se eu não trocar de lugar, se eu não comprar Ai. adornos novos, se eu não mudar ali, eu fico louca. Aí, ó, isso já Eu tem fico ligação com a louca, neurociência que a gente vai exatamente. falar Então, aqui, assim, hein. eu tô aqui curiosa para saber, por isso que eu estou te perguntando se você também é assim, porque hoje eu vou entender a fundo, porque eu achava que isso era frescurite. Uhum. Como eu fui criada por uma família cigana, então isso é muito Uhum. comum para a gente, essas mudanças, né. A Uhum. gente vive de ambientização, dessa questão da energia, não deixar Aham. estagnada, então já é algo que eu venho trazendo da cultura. Aham. Mas entendendo um pouquinho, que eu pesquisei antes de estar aqui com a Marielle, eu falei: "Ah, agora tem então Faz entendimento". sentido. E aí você acabou indo para esse universo da arquitetura. Aliás, hoje são quantos projetos, Marielle, na sua carreira? Olha, da última vez que eu fiz o levantamento, já foram mais de 70 projetos entre arquitetônico, interiores, comercial, consultorias.
Teve Já são todo isso. mais de 500, Mas 70. você começou também novinha, né, Sim, dentro da arquitetura, vamos falar assim, ingressar na foi. prática, Foi, né, foi. porque as pessoas às vezes vão para a faculdade e esperam formar para depois se ingressar. Uhum. Você já procurou ingressar bem ali no início, né, conta pra Foi, gente. foi. Eu sempre vim de uma realidade de não ser escolha, assim, trabalhar, sabe. Então eu precisava vir para BH, precisava me sustentar aqui também, claro, meus pais sempre me ajudaram, mas era muito caro viver aqui, né, então eu precisava de Capital, alguma né, é coisa de diferente. ajuda. E eu nunca tive medo do trabalho, assim, sempre foi uma coisa que eu gostei muito, na verdade, quando mesmo lá em Pimenta, eu comecei a trabalhar muito cedo lá também, com 13, 14 anos, eu já trabalhava meio período em lojas de roupas, depois no escritório de advocacia. E assim que eu cheguei aqui em BH, comecei a trabalhar também em escritório de arquitetura no início, com um arquiteto, que foi um grande mentor para mim, na época ele era o presidente do conselho de arquitetura Ai, de legal, Minas, isso foi faz um toda a excelente diferença, né. aprendizado, sim. Depois eu fui para outros estágios também, passei pelo setor público, fui estagiária na Secretaria de Estado de Saúde, fazendo o monitoramento das obras da Farmácia de Minas, aquele Ah, programa Farmácia de legal, Minas. sim. E passei no processo seletivo também da Valorec, que é uma siderúrgica. Foram assim, estágios muito diferentes do que eu executo hoje, do processo que eu faço hoje como Uhum. arquiteta dona do meu escritório. Então acabou que essa parte do empreendedorismo, de sair da faculdade num período que estava conturbado, o setor da construção estava conturbado, foi em 2018, teve uma crise da construção nessa época. Então foi necessidade. Para mim Foi foi uma questão necessidade. de, não tenho outra opção a não ser me virar. Mas Então e eu aprendi a a fazer isso. hora que despertou essa chave, assim: "Não, vou empreender"? Porque até então você estava Pois é. estagiando, aprendendo, Uhum. né, e aí depois você teve esse mindset aí alterado: "Vou Então empreender". foi necessidade, entendeu? Porque quando eu saí do último estágio, eu já estava muito perto de formar, então eu não Hum. conseguia mais estágio, mas eu também não conseguia ser contratada como arquiteta ainda. E junto a isso tinha a crise da construção. Que infelizmente, né, Mariela, isso acontece muito, né, a gente Sim, sai da faculdade desempregado, viu sim. gente, isso é natural, não tenham medo não, não Gente, a tenham medo realidade, a não, a faculdade é uma realidade coisa. é essa, você forma e está desempregado, Sim, acontece, né, realmente. então E aí tem que foi buscar justamente isso. com antecedência mesmo, tem que fazer esse caminho inverso, porque o que a Uhum, gente vê de jovem hoje formado, e até, assim, insatisfeito, porque pegou ali o diploma e não consegue, né, seguir uhum. o plano, então você tem que pensar fora da caixa, vamos pensar, junta amigos da faculdade, vamos empreender, vamos fazer projetos novos, né, Sim. e foi o que você fez no Sim, eu início. acho que essa inclusive é uma das características, assim, mais fortes que eu tenho de adaptação. Eu passei a faculdade toda achando que o meu caminho seria ou um escritório grande de arquitetura, ou uma construtora, alguma coisa nesse sentido. E na verdade, quando eu estava para formar, não deu certo, eu estava desempregada, tinha saído do estágio e surgiu a oportunidade com alguns conhecidos, a gente falou: "Vamos tentar juntos aqui?". Então a gente abriu um escritório pouquinho, acho que poucos meses, 2 meses antes de eu me formar, a gente já começou a trabalhar juntos, e foi uma experiência extraordinária também, aprendi muito por compartilhar, assim, essas experiências. Eles já estavam formados em outras, se formaram em outras épocas, em outras áreas, eram 2 arquitetas, 2 designers de interiores, então a gente compartilhava muita informação, muita experiência também, e a gente tinha esse amparo, assim, né, a gente se ajudava muito nas áreas de deficiência de um do outro. E acabou sendo assim, o meu início da jornada empreendedora foi por necessidade e oportunidade. Eu recebi É, esse aí tem convite essa questão também, e né. daí eu me adaptei e fui: "Então tá bom, então se é para fazer isso, então como que eu posso fazer da melhor forma possível?". É melhor fazer do que não fazer, né. Sem O dúvida. feito sempre vai ser melhor do que o não feito, não é Exato, isso? A gente exato. sempre fala isso. E aí depois então dessa junção com seus sócios, você acabou aí desbravando, né, o Sim, mercado e resolveu empreender sozinha. isso. Essa Resolveu nossa seguir. sociedade durou mais ou menos 1 ano e meio, e foi bem pertinho da pandemia.
pouco antes da pandemia, na verdade, não foi por causa da pandemia, mas eu vi que a gente estava a gente sempre deu muito certo, nós somos, assim, amigos até hoje, mas a gente tinha objetivos de escritório diferentes. Sim. E não, né, nós éramos 4, início de carreira, não estava sustentando do jeito que a gente gostaria, eram 4 para dividir as contas, mas também para dividir o lucro. Então eu falei: "Bom, não é isso que eu estava esperando, que eu estou procurando, preciso de alguma outra coisa". Então eu saí do escritório e eu fui para o CLT por um tempinho, fiquei alguns meses para pagar as contas, e nesse meio tempo, assim que eu chegava do trabalho à noite, eu ia atender os meus clientes. Ai, Então eu ficava legal. até de madrugada, às vezes, fazendo os projetos. Foi aí que eu comecei no Instagram também, comecei a divulgar os projetos, abri um perfil profissional. Comecei a mostrar o trabalho, mostrar curiosidades da arquitetura, como que o projeto era feito, qual que era o processo e E tudo mais. tudo isso tem no seu Instagram, né? Nós vamos Tem pedir um nossa início lá no equipe Instagram. aí de produção, nós vamos rodar seu Instagram, é Marielle, né, Isso, Costa. Ponto mariellecosta.arc. Eu falei com ela que ela chegou aqui no estúdio, eu falei assim: "Marielle, pode ser que nós somos parentes, aí não estamos nem Aham. sabendo, né, Marielle?" Na família Mas Costa Grande. Marielle Costa.arc, o pessoal do estúdio vai colocar aí para vocês, tá. E aí na sua página aqui profissional você mostra muita coisa, né, Sim, porque as sim. pessoas têm curiosidade também dos bastidores, né, da obra, acha que é só Sim. pegar um projeto, transformar naqueles famoso 3D, 4D hoje, que é tudo assim, né, e você vê aquele projeto lindo, e você fala Aham. assim: "Ai, o meu sonho". E quando que entrou a neurociência, vamos Uhum. falar assim, dentro da arquitetura? Foi bem no finalzinho de 2019, pouquinho antes de eu sair da sociedade e começar a empreender sozinha, que eu assisti uma palestra que aconteceu ali na Mobília e tinha esse tema, era neurociência aplicada à arquitetura. Eu falei: "Bom, diferente, deixa eu entender o que que é isso". Recebi o convite, eu falei: "Vou". Né, eu já Sim, estava querendo mesmo fazer essa mudança, essa sair transição. da caixinha, como diz, né. Exato. Estava pensando em começar sozinha, então eu precisava de alguma coisa, um diferencial, alguma coisa assim. Gostei muito dessa palestra no dia e falei: "Tá Tá aí, aí. tem um fundamento", porque a neurociência, o que que é, assim, começando a introduzir o que que é a neurociência. Ela estuda o sistema nervoso, então entende o funcionamento do nosso sistema nervoso e como que ele responde aos estímulos que ele recebe. O que que a Legal. arquitetura faz? Oferecer estímulo o tempo todo, Sim, através das sensações, através da visão, se o ambiente é harmonioso ou não, se está bonito ou não, através do toque, se isso aqui é confortável, se é frio, se é quente, se aqui está confortável, se a temperatura está agradável, o cheiro é sim. gostoso ou não. Então, a neurociência aplicada à arquitetura junta essas 2 áreas para poder entregar o melhor estímulo possível. Qualidade de vida, Qualidade de vida, bem-estar, bem-estar. porque você pode transformar um projeto arquitetônico muito além do que simplesmente o visual. De falar Exato, assim: "Que lindo que tá", exato. mas de um projeto que a pessoa realmente não queira nem sair daquele ambiente. E é aplicada a residencial, comercial, industrial, a tudo, Marielle? Sim, sim. Assim, acho que esse é o grande foi justamente o que me chamou atenção na neuroarquitetura, sabe. Porque a gente tem, assim, a gente ouve muito falar sobre, iluminação quente é boa, é relaxante. Tá, mas por quê? Sim, Então, para conseguir aplicar em qualquer área, seja residencial, seja comercial, seja corporativo, principalmente comercial e corporativo, a gente precisa entender os fundamentos. Então, não é, nossa, uma nova arquitetura completamente. Não. É a não é. arquitetura de sempre. E eu acho Só também que no Desculpa, pode pode falar. pode falar, pode É a falar. mesma arquitetura, só que com um conhecimento muito aprofundado do porquê essas coisas Sim. funcionam. E Então isso você passa para o seu cliente ali no início, quando você sim, vai fazer, que a gente chama de
anamnese, né, na área da saúde, Sim. mas dentro da sua ficha ali, da sua reunião inicial com o cliente, você acaba podendo aprofundar, né, Uhum. utilizando essas sensações ali, despertando o que que aquele cliente espera muito mais do projeto arquitetônico. Porque a luz quente, como você cita, realmente ela é calmante, ok, mas para certas pessoas que têm também já uma baixa, manter-se num ambiente desse não é legal, Exato. Então, a questão é né. justamente isso. Nesse questionário que a gente faz, anamnese ou briefing, como, a questão é um questionário, a gente só precisa fazer algumas perguntas. A ideia é entender como que esse cliente quer usar esse espaço. É uma casa? Então, ok. Você vai trabalhar em casa? É outra coisa. Você vai ficar em casa no final do dia? Os objetivos são outros. A gente não usa a neurociência de forma, assim, padronizada. Uhum. Ela vem justamente para isso, para oferecer um projeto que seja personalizado para a forma como você vai usar, para te trazer conforto no seu dia a dia, do jeito que você precisar. Então, se for o caso, por exemplo, de um projeto comercial, a gente não pode trabalhar realmente à luz quente, não é o objetivo, porque a questão da iluminação é uma das, assim, dos pontos mais fortes da neurociência, assim, e a conexão que ela tem com o nosso ciclo circadiano, principalmente. Então, a gente fala sobre temperatura de cor. De onde vem essa questão da temperatura de cor, que é a luz quente, a luz fria, a luz neutra? Isso está ligado com a luz do sol, Sim. que é um assim, o início da neurociência. Estuda o sistema nervoso. Ok, então vamos organizar as informações. Se ela estuda o sistema nervoso, estuda como que o ser humano reage ao ambiente geral. A gente passou milhares de anos reagindo ao ambiente só na natureza, não tinha nada artificial. Então, nosso organismo é todo voltado, ele tá muito ligado à luz do sol, à natureza. Então, essa temperatura de cor da luz do sol é de onde vem essa questão da luz amarela, da luz neutra e da luz branca. Então, olha só, no início do dia, a luz do sol, ela é quente, ela é amarelada. Ela tá ali nos 2.700 Kelvin e ela vai subindo, vai ficando 3.000 e pouquinho, até chegar ali mais ou menos no meio da manhã, vai ficando 4.000, vai ficando neutra. Quando ela chega ali por volta do meio-dia, é a luz mais branca, a luz mais forte do sol, que aí ela já chega ali nos 6.500 Kelvin, mais ou menos. E aí a gente pega o restante do dia, ela vai de novo caindo, volta para a luz neutra. Vai, leva e cai, Exato. né. E a gente chega de novo na luz quente. Por quê? O nosso organismo foi feito para acordar aos poucos, né? A gente acorda com a luz do sol, de pouquinho em pouquinho, começa a produzir cortisol, que é o hormônio do Uhum. estresse, mas também é do estresse em excesso, né? Mas é o hormônio que faz a gente ter energia, ter disposição para Sim, trabalhar. sim. Então, esse hormônio é estimulado pela condição externa. Então, se eu não tenho alguma coisa, alguma luz ou algum estímulo externo que produza isso, que faça o meu corpo entender que é hora de trabalhar, por exemplo, ele não vai ser produzido. E aí começa a entrar em desequilíbrio. Aí a gente começa a entrar num dos temas E a podcast, gente que é a pode questão até do. a gente pode até inverter esse seu exemplo, que hoje está muito em alta, a gente está aqui comentando de iluminação, é a questão mesmo da nossa luz azul, né, nos Uhum, nossos aparelhos exato. tecnológicos, que quantos médicos, quantos estamos tendo aí seres humanos com problemas de Sim, não estarem com realmente a baixa desse cortisol na hora correta, pois é. né, e quer dizer, a melatonina tá lá embaixo, o cortisol tá lá em cima, não temos baixa dele na hora que o nosso corpo pede descanso, Exato, é né. justamente por causa disso. Então É você vê que é exatamente tudo esse isso exemplo. ligado, Sim, né. porque essa luz de 6.500 Kelvin, ela pode ser, assim, reproduzida, ela geralmente é reproduzida nas lâmpadas de LED, nas luzes de LED. Uhum. Então, quando a gente pega essa luz do celular, existe nela um pico de luz de 6.500, mais ou menos, de forma
simplificada. para as pessoas entenderem a gente em casa. A luz que é emitida pela tela da televisão, pela tela do celular, ela é uma luz que se assemelha muito à luz do sol de meio-dia. Então, a informação que o nosso olho está recebendo para enviar para o cérebro é essa mensagem de que é hora de ficar acordado, de que é hora de trabalhar. Sim. Então, como que ele vai entender que já chegou a hora de produzir melatonina se você não está cumprindo aquele ciclo circadiano que é natural, que aí depois do meio-dia a luz começa a ficar neutra e vai ficando amarelada, e aí quando o nosso olho no ambiente natural começa a captar essa luz amarela, ele começa a entender que é hora de descansar e aí ele libera a melatonina. É por isso que a gente coloca a iluminação quente em casa. É esse o efeito que ela tem. Tudo tem uma ciência, vamos falar assim, com certeza. Mas eu estou curiosa, não posso finalizar esse podcast sem saber, gente, sem saber, até mesmo, né, a questão por que eu gosto tanto dessa modificação. Nós fizemos uma enquete aqui no programa e com certeza todo mundo também gosta dessa modificação, né, os doidos como eu, né, como diz uma amiga minha, doidura, misturado com loucura, misturado com doideira, tudo junto. Então, por quê? Qual a explicação que você teria com o seu olhar? Com o meu olhar, assim, teria que provavelmente aprofundar muito mais na sua vida, mas um dos motivos principais pode ser pela sua vivência, como você aprendeu a fazer as coisas, que se foi assim, que se isso era normal para você, o que a gente vive hoje é um processo de reforço, né? A gente tá, do mesmo jeito que é automático, por exemplo, passar a marcha do carro, a gente aprendeu esse processo e a gente reproduz ele agora na vida adulta. A gente teve uma fase de aprendizado, quanto mais a gente reforça essa ligação de informações, mais ela vai se tornando comum pra gente, mas a gente vai tomando aquilo como verdade, né? Então, uma das explicações é justamente por isso. Você fazia isso quando era criança, quando você passou por esse processo. Mudava sempre essa situação de energia, isso é um dos pontos. E o outro ponto é que, justamente por ter vivido isso, uma das coisas que o nosso cérebro se acostuma com os estímulos contínuos. Então, o barulho do ar-condicionado, provavelmente quando liga, a gente escuta. Depois, ele para de fazer efeito, porque o cérebro ele recebe uma quantidade de estímulos muito grande o tempo todo. Então, se eu parar para pensar em quais estímulos eu estou vendo, eu estou com o estímulo visual de tudo que está aqui, tem a iluminação que está aqui de frente, eu estou te vendo, as suas expressões, tem a temperatura da mesa, tem a maciez da cadeira, tem a pressão no pé, o carpete que está aqui embaixo. Então, assim, é muita informação para o cérebro receber o tempo todo. E ele tem que selecionar em quais ele vai prestar atenção. Então, quando elas ficam contínuas, ele fala, ok, aqui eu não automatizo o processo. Ele fala, isso aqui não oferece perigo, eu não preciso mais prestar atenção nisso daqui. E aí, o que acontece nessa questão da mudança? É um estímulo a mais. Isso te causa, meio que revigora. Por quê? Você sai do automático. Então, essa questão de mudar os móveis de lugar, chegar em casa com uma sala nova, é um estímulo diferente. Tanto. É estimulante, dá uma sensação. Revigorante. Se a gente pensar não só na mudança, vamos trazer para o nosso público entender, quem está nos acompanhando, Marielle. Aliás, gratidão pela sua participação aí. Nós estamos aqui, quem chegou um pouquinho mais tarde, a Marielle tá assim, duas doidas batendo papo ali, não tá entendendo nada. Marielle é arquiteta, ela trabalha com arquitetura e ela trabalha com a neurociência na arquitetura, gente. Então, assim, é uma coisa bem diferenciada, tá? Então, nós estamos aqui discutindo o que envolve isso na arquitetura, por que a neurociência entra, ela está explicando um pouquinho para a gente como exemplos. Mas um exemplo que a gente pode até, né, trazer, talvez, dessa questão das mudanças que ela vem falando, até mesmo com uma faxina. Uma simples faxina em casa ou no escritório, no ambiente que você está. Uma simples faxina, você vê aquilo ali de outra forma, com outro olhar, com outro cheiro, né? Essas sensações mesmo, aguçar ali todos os nossos sentidos, já muda tudo, né? Sabe outra coisa que faz? Tem um efeito legal também de estimular essa mudança, de tirar um pouco do automático? Plantas, flores.
Coisa mais Sim, linda, que sim, é você chegar em sim. casa do nada, Tem um passou o vaso final de de semana, flor aí do nada ali. floriu Ai, uma Jesus. Tem um vaso de floriu planta alguma, sei lá, ali. uma orquídea que, sabe, você saiu de casa e ela estava fechadinha, quando você chega, tá diferente. Então, todos esses estímulos, assim, que a gente consegue, ah, causar um pouquinho mais de mudança. Tudo isso promove, sabe, essa neuroplasticidade do cérebro, porque a gente tem a estar aprendendo o tempo todo. Sim. Então, os ambientes muito monótonos, que são monocromáticos, ou que não tem vida, que não tem planta, tem esse efeito contrário, né? Então, quando a gente adiciona vida, adiciona cor, adiciona textura, a gente consegue esse efeito de estímulo, de bem-estar E para o realmente, organismo. gente, agora sim, avaliando a fundo, né, tendo mais conhecimento aqui, porque a gente acha que é tudo diferente, mas faz todo sentido. Uma simples pintura numa parede, Sim. um simples papel de parede. Uhum. Aliás, assim, vou aproveitar aqui e agradecer a toda a nossa equipe, que eu vou apresentar para você também, Marielle. Nós temos parceiros incríveis aqui no Uhum. programa Baby, é Retoca Decor, é nosso parceiro ímpar em relação a toda essa bandização com papel de parede, com a questão de cortinas, e como que simples mudanças realmente transformam o ambiente. Sim. Transformam. E o que mais que a gente pode ter de benefícios dentro, né, levando a neurociência para a arquitetura, vamos falar assim, além da questão das sensações? Existe algum outro benefício que você possa citar? Olha, o maior deles, eu acho que é justamente o bem-estar. Uhum. Então, assim, as sensações, a neurociência, ela usa as sensações para promover bem-estar. Então, você consegue, por exemplo, usar essa base para trazer mais concentração no espaço que você queira. Usar, por Legal. exemplo, a acústica, a gente trabalha a acústica. Pode usar, por exemplo, a questão da iluminação para, se for o caso de um home office em casa. Então, nesse espaço aqui, eu tenho separado esse lugar para conseguir trabalhar. Então, ele tem um estímulo diferente do resto da casa, que é de relaxamento. Então, os benefícios que a gente consegue encontrar, eles são inúmeros de E acordo com o desperta objetivo. realmente, né, dentro do objetivo, esse sucesso, né, o ápice mesmo de ser atingido ali o objetivo em si, Sim. né. Agora, uma questão também dentro dos projetos arquitetônicos que a gente vê muito, vamos trazer então um pouco para o plano corporativo. Eu acho que Uhum, residencial e comercial fica fácil de entender, mas quando a gente tem no plano corporativo inúmeros colaboradores. uhum, Dentro de um mesmo ambiente, eu tenho inúmeras cabeças pensantes. uhum, Como trazer então esse eixo aí? Porque quando você fala que desperta sensações, eu vou estar num ambiente maravilhoso. uhum, Mas quando eu jogo isso, né, eu falei com você que eu sou bem empreendedora, quando eu aham. jogo isso para um ambiente corporativo, como que você salvaria aí? Dá uma dica. Principalmente para quem tem aí empresa com inúmeros colaboradores e quer ter essas dicas em casa aí, ó. Ó, são várias, assim, que a gente tem, dicas universais, digamos assim, que é justamente olhar para o fundamento. Então, a questão do conforto no tato, por exemplo, a gente colocar um material na mesa de trabalho, a gente vai no detalhe do detalhe. Então, assim, Ah, colocar um legal. material na mesa de trabalho, por exemplo, o vidro para trabalhar, ele é um pouco mais frio, ele reflete muito. Então, para ficar ali sentada 8 horas por dia, talvez seja interessante colocar um tampo de madeira ou MDF. A gente cuidar aqui com as quinas, para não ter aquela quina que atrapalhe, sabe? Uhum. Que machuque, assim, na hora de, Sim. de usar. Buscar bastante a ergonomia, isso para cada funcionário. Então, Uhum. ali a gente consegue, no universo de cada um, mesmo que a gente não atinja o gosto de cada um, a gente tem padrões que são universais, porque a gente viveu em coletivo por muito tempo. Então, existem coisas que são comuns e que são percebidas por todo mundo Não como tem uma diferença assim, não, tem né. coisas que funcionam para todo mundo, como, por exemplo, trazer vegetação também. Então a gente consegue
transformar o ar de um lugar corporativo, que geralmente é muito focado em resultados, muita otimização para o financeiro, mas a gente consegue com pequenas mudanças, ao invés de colocar uma tinta branca na parede, e se for um papel de parede, que traz um pouquinho mais de aconchego, que dá um pouquinho mais de conforto e de estímulo para os funcionários irem trabalhar, sabe? Uhum. Então, o objetivo todo é usar estratégias na sala, na empresa, de forma que os funcionários se sintam bem em ir trabalhar, que não seja um lugar, um ambiente que eles queiram sair correndo no final do dia, de tipo, ai meu Deus, que Uhum. bom que já acabou, que eu posso ir para casa onde eu vou relaxar. Então, na verdade, uma das áreas em que mais se aplica a neurociência, porque é uma dos maiores períodos de tempo que as pessoas passam, né? Muitas pessoas que trabalham CLT, a gente tem um volume muito grande de pessoas, trabalham todos os dias no mesmo lugar, Sim. de 8 às 18. Então, às vezes até mais, passam mais tempo no trabalho do que em casa. Então, sim, existem essas estratégias, as mesmas que a gente pode usar em casa, mas de um jeito um pouco mais generalizado. Então, a iluminação adequada não precisa ser amarela, mas ela precisa Legal. ser adequada, de forma que estimule, mas sem causar Conflito, estresse. assim, né, Isso, vamos falar exato. assim. A vegetação, colocar pontos de vegetação, colocar quadros que relembrem a natureza, coisas assim. Barulho de água, sabe? Presença de fonte ali na recepção, colocar uma fonte de água. Pode ajudar também nesse pequeno momento, assim, de conexão com a natureza. A gente dá uma abstraída. Ah, a própria decoração e, uma das coisas que funciona muito também é ter cada estação de trabalho tem o seu espacinho de personalização. Então Sim. cada funcionário pode trazer ali a sua cara, sabe, a sua personalidade para aquilo ali. Isso já ajuda muito a trazer um pouquinho de casa, assim, para esse Sim, ambiente de trabalho. essa dica eu acho muito importante, né, para os proprietários aí de grandes empresas, os empresários pensarem mesmo na questão da saúde mesmo, da felicidade de cada Uhum. colaborador, para que aquele ambiente esteja de acordo com que ele se sinta realmente feliz, se Sim. sinta bem estando ali, né. Isso inclusive, um dos pontos de retorno financeiro para o Uhum. empreendedor, porque é muito pior ele ter um ambiente que não é confortável e que causa algum tipo de desconforto, Ah, que isso é aí o fato. Aí funcionário aí se a sai. gente começar a pensar por esse lado, aí você já pode fazer seu balancete aí de quantos atestados médicos você recebe na sua Exatamente, empresa, né, porque exatamente. às vezes atestado também vai muito dessa questão, desse conforto, Enxaqueca, enxaqueca, tudo estresse, isso, né. burnout, aí começa, né, desencadeia o ambiente ele é um modelador do comportamento humano. Então, a mesma coisa, um exemplo, assim, muito comum, né, que a gente vê, a questão de vícios. Se você quer, tratar alguém que tem, um vício em drogas ou em bebidas, alguma coisa, uma das coisas que você faz é tirar ele daquele ambiente em que é comum para ele fazer aquilo. Então, é o mesmo princípio. Esse é um exemplo muito extremo, mas é o mesmo Mas a princípio. ambiência é tudo. A Exatamente. ambiência é tudo. A gente quer mudar, a gente tem que mudar a ambiência. Já começa Exatamente. por aí. E quando a Exatamente. gente fala em ambiência, são as pessoas que estão à nossa volta. E quando a gente fala em ambiente, também mudar ali o seu ambiente, né? Porque Uhum. se você tem algum problema com algo que está no ambiente, muda, gente. Não tem jeito. A mudança sempre vai gerar mais estímulo e com certeza vocês vão ficar muito mais felizes. Agora, o que mais dentro da arquitetura que a neurociência completou e que você aí com seus 70 e tantos projetos já executados, né, são mais de quantos mil metros quadrados já Olha, realizados eu acho que aí? já são quase 8.000 metros Gente, quadrados. vocês têm noção o que que é projetar mais de 8.000 metros quadrados, gente? É muita É, coisa. Aliás, tem um projeto que foi assinado por você, que foi lançado recentemente aqui em sim, BH, né, no programa Sobreviver, até fez a cobertura, que é o pessoal lá da Fashion Odonto, né? Aquele projeto isso. foi assinado por você? Exatamente, o pessoal do Odontofest foi um projeto incrível, assim, foi uma transformação para a gente conseguir comunicar
o que a empresa traz de seriedade, de qualidade no atendimento, peso no corpo de profissionais que estão ali trabalhando. Então, a gente usou algumas das estratégias ali para conseguir atingir esse objetivo, sabe? De poder comunicar além da fala, né, do que os profissionais estão ali falando na hora do atendimento, mas para que assim que os pacientes entrassem, eles já tivessem essa impressão e já se sentissem em casa num lugar seguro e transparente, Até principalmente. porque nós temos que né, vamos aqui, estarmos aqui alinhados que dentista todo mundo foge, né. Aham, Tem sim, o trauma. E você trouxe ali para o Odontofest toda essa arquitetura quebrando isso. E a uhum, rotina que a ideia da Odontofest também é fazer um atendimento, de quantidade mesmo sem hora marcada, praticidade, né. sim, Então sim, isso tudo você acabou trazendo dentro do projeto, né, porque sim. vai ter essa rotatividade, né. Sim, a E gente tem ali, são várias salas, e né, se a gente de pensar, receber emergência, sim, a pessoa já chega ali com problema, sim, né. E sim, você tem que montou ser tudo um isso, né. lugar de acolhimento, então a gente tem uma recepção espaçosa, em muitos consultórios a gente vê, né, que são linhas de trabalho diferentes, não existe melhor nem pior, são linhas de Uhum. trabalho diferentes, mas em muitos consultórios a gente vê que quando a gente chega aí é hora marcada, então a recepção não tem necessidade de recepcionista e tudo mais. Sim. Então lá na Odontofest, a ideia é ter alguém para te acolher ali, você tem um espaço, você pode tomar um cafezinho ali, você se sente em casa ali no início, já na recepção. E tem a questão das cores também que foram usadas, o branco que transmite, né, tá muito ligado à área da saúde, é uma das exigências, inclusive, da vigilância sanitária também, por a questão Sim. de limpeza mesmo. Mas a gente coloca um toque do azul, que é um azul escuro que traz confiança, que traz seriedade, sabe. Então as cores também comunicam muito. E aí, ao invés de entrar dentro do consultório, que o atendimento já nem precisa a gente nem precisa falar, né, o atendimento já vai ser excelente. Mas entrando dentro do consultório, ao invés de encontrar mais um espaço branco que causa aquela estranheza, assim, que, né, a gente já tem esse medo de dentista, Já né. fica lá, né, no subconsciente, gente, não tem Exato, jeito não, o fica. inconsciente fica louco lá, ó. Exatamente. Mas a gente tem também o azul dentro dos consultórios, tanto na cadeira quanto na parede que fica de frente para o paciente. Então, Quebra isso, né. isso, exatamente, a gente consegue, misturar um pouquinho, sabe, essas sensações. A gente consegue melhorar, consegue quebrar essa sensação, e usando a arquitetura recursos muito simples, ali foi pintura, disposição dos móveis, sabe, pensando ali posição da cadeira para deixar o ambiente mais confortável, circulação agradável em volta. Então, são coisas muito parece assim: "Nossa, neuroarquitetura". Às vezes as pessoas Parece pensam um que é bicho de 7 nossa cabeças, né. realmente é uma ciência muito nova, então pouca gente conhece, mas, não é uma forma nova de arquitetura, é a mesma arquitetura de sempre, só que ela é muito mais fundamentada e ela tá voltada para o ser humano, para aquele Legal. ser humano daquele espaço específico, e não para um ser humano geral. Então essa é acho que é um outro grande benefício, sabe, dos E projetos com são neuroarquitetura. detalhes mesmo, e são detalhes que realmente não precisam de, né, assim, demora, processo todo ali, né, complexo, é simples, É, como é diz você, são simples, coisas é simples que simples. fazem toda a diferença. É. Falando em simplicidade, nós estamos chegando a quase final do nosso podcast aqui, a gente passa tão rápido, esse podcast Jesus Saber amado. Viver passa rápido demais. Mas falando um pouquinho ainda da simplicidade, eu queria que você deixasse algumas dicas, sabe, para o nosso telespectador ali, Uhum, Maniele. Por exemplo, um quarto, vamos pensar exatamente nessa sensação, em trazer para um ambiente de um quarto, que é aquele momento de descanso, uhum, é aquele momento que a pessoa precisa se conectar, né, com o sono para entrar ali num projeto de bem-estar, que o uhum. nosso organismo precisa dessa pausa, viu, gente. Sim. Então o que que você aconselha que não tenha dentro de um quarto para que a pessoa esteja ali bem tranquila. Vamos lá ver se é igual o que eu Posso penso. ser polêmica, TV. Ai, que delícia, gente, achei Não alguém, pode ter achei TV. alguém. Achei alguém que pensa igual a mim. É, Não tenho é. TV no quarto. Eu não tenho Não TV, tenho, também não tenho. Então, não assim, tenho. é uma das coisas que é justamente pelo que a gente conversou.
o fundamento a gente entende que está muito arraigado, assim, né, na cultura do ser humano. É uma questão de conforto, já tá na cama e não precisar, né, levantar para assistir TV. Mas tem que ter, no mínimo, consciência do impacto disso. Então, Uhum. se eu faço, não deixo de forma alguma de fazer, porque o projeto não é para mim. Na Eu minha ia falar casa eu isso não tenho, agora. mas o projeto não é para mim. Então, não deixo de forma alguma de fazer. Em todos os que solicitaram, eu coloquei. E penso da melhor forma possível para colocar, de forma que fique confortável para assistir. Então, não é uma questão de não fazer, mas tem que ter noção As das consequências. consequências. Vamos Exato. pensar assim, as Mas aí a gente consequências. pode tentar neutralizar com outras coisas. Então, se vai ter a Ai, televisão, dá essa dica então, para pelo quem não abre menos mão da televisão no quarto. vamos pelo menos cuidar da iluminação, colocar uma iluminação indireta. A gente Hum. não precisa dessa iluminação no quarto, que não é uma área de trabalho. Você não tá ali precisando ter atenção. O que seria Então, essa essa luz, iluminação a gente não direta? precisa ter essa luz no meio do cômodo. Tá, A gente ok. pode colocar uma iluminação na lateral, a gente pode colocar iluminação no cortineiro, se for possível, a gente pode colocar iluminação atrás da cabeceira, a gente pode colocar iluminação no abajur aqui na lateral, a gente pode colocar só alguns pontos de spot fora da cama para não ficar em cima Da da cama, cama. sabe? Quando a pessoa estiver deitada, olhando para cima, tem uma luminária bem em Aí a cima. pessoa aqui de toque que troca a cama de tudo quanto é lugar. Aí você pode colocar Vamos pros a abajur, iluminação. gente, vamos pros abajur. E pode colocar iluminação indireta. Você pode colocar iluminação no cortineiro, que a sua janela não sai do lugar. Legal, Então você usa legal. o ponto que não muda. Uhum. Você parte desse princípio. Então, ali é um ponto que vai te dar uma iluminação, ok? Quando você precisar, por exemplo, acordar no meio da noite, você pode acender a luz do cortineiro, Que não vai que não afetar vai direto. afetar. E, inclusive, é uma das coisas que não vai nem afetar o seu ciclo circadiano, né? A sua produção Uhum. de melatonina durante o sono. Então, se você tem uma luz direta, você recebe de novo aquele Estímulo, né? estímulo no olhar, vai atrapalhar o ciclo do sono. Então, até na sala também, isso é uma dica que pode ser usada, inclusive para sala, para outros cômodos também. A gente precisa separar, assim, quais são os de trabalho, sabe? Onde a gente realmente precisa ter atenção, e quais são os cômodos em que a gente pode relaxar, que a gente pode curtir, ou a gente pode ter a opção. O ideal de trabalhar a iluminação em casa é a gente ter esse jogo, sabe, de circuitos, assim, jogo de cenas, que você tem vários interruptores, você pode acender tudo ao mesmo tempo, se você quiser muita iluminação, mas você pode acender só aquele pontinho ali de luz, você Uhum. pode acender esse mais um outro. Então, Legal. tem várias combinações. Então fica a dica, se quer ter televisão no quarto, controle a iluminação. Sim. Mas, para que você tenha um bem-estar mais elevado, não tenha televisão no É o ideal. quarto. Mas aí É o sem televisão, ideal. e aí o celular também não entraria, né? Exatamente. Mas Então, é uma nada eletrônico que a uma gente parte fala, né? difícil, né, de cuidar. E na cozinha? O pessoal tem aquela questão também da cromoterapia, né? Vamos lá na nossa cozinha, no nosso ambiente lá, que o pessoal usa muito, muito. Eu já presenciei inúmeras casas, ainda mais as mais antigas, o vermelho e o laranja na cozinha. É. A gente sabe que tem o estímulo da cor, é fato, né? Sim. Mas na questão da neurociência e para o ambiente da cozinha, como que entraria? O que você daria de dica aí que poderia ser diferente? Bom, a questão da cozinha, ela precisa ser muito funcional. Essa questão da cor, pode. A gente depende Tudo pode, né, pode, gente? tudo pode. Mas mas sim, essas cores mais fortes, laranja, vermelho, elas até têm estudos que mostram que elas podem até estimular até mesmo a fome. Uhum. Então, é mais interessante a gente ter uma cozinha que estimule a calmaria, porque já é um ambiente um pouco mais agitado, né? Então, se a gente escolher algumas outras cores ali, o azul, o verde, ou até mesmo tons mais neutros, ficar ali perto do bege, alguma coisa assim, a gente vai causar esse outro efeito, que é de tranquilidade, que contrapõe ao ambiente que já é muito estimulante, né? Porque hoje em dia as pessoas procuram muito por projetos abertos, né? Ambientes Sim. abertos ali, né? Aqueles ambientes que se conectam.
Principalmente porque a cozinha, né, gente, vamos e convenhamos, né, a cozinha é a parte melhor da casa, Uhum, né, é a sim. parte de Mineiro, né? A gente receber os gosta amigos de ali, de uma boa comidinha mineira, mas uhum, de acolhimento também. uhum. Então acho que pode trabalhar, porque um local que a gente recebe muitas pessoas cai naquilo, né, do corporativo que a gente estava falando ali atrás, são muitas, É, e né. a gente precisa, justamente por ser integrado também, precisa conversar. Os ambientes precisam conversar. A cozinha precisa estar numa linha de design que vá combinar com o ambiente que está próximo dela, que provavelmente é a sala de jantar. Então a gente tenta ali usar uma paleta, a gente define uma paleta de materiais para o apartamento todo ou para a casa toda. E a gente vai reproduzindo, assim, olha, a mesma madeira que está, por exemplo, no tampo da mesa, a gente consegue usar também no painel da TV, ou a gente Uhum. consegue usar a tinta de um lugar para a parede da cozinha, a gente consegue aproveitar, talvez, ali num cantinho da sala, para a gente fazer essa comunicação entre os ambientes, para não parecer que cada um tem vida própria. Então, a gente faz a setorização tanto de layout para proporcionar uma circulação agradável, sabe? A posição dos móveis para não ficar quebrando, ter que desviar de móveis. Então, Uhum. se a gente tem um caminho bem desenhado, a gente consegue conectar melhor esses espaços. E aí, esse conjunto todo que causa essa sensação de que, ok, aqui eu não tenho interferências ruins, aqui eu me sinto bem. Às vezes as pessoas não sabem nem explicar por quê, sabe? Mas assim, Assim: aqui eu me "Eu me sinto sinto bem. tão bem ali na casa de fulano, gente, quando Sim. vou lá eu Casa passo hora, gostosa casa de ir, né? gostosa", e fica Sim. horas, né. Mas é uma análise, assim, uma reflexão, um ponto de reflexão que pode ficar. O que que tem nesse lugar que você fala que é tão confortável para você? O que que geralmente tem? Quando a gente para analisar, as características normalmente elas são muito parecidas, assim, a gente tem uma iluminação adequada, muito bacana, a gente tem muita iluminação natural que faz muita diferença e que faz essa nossa conexão com o mundo externo. A gente tem uma ventilação muito agradável, o ambiente não é, úmido, o ambiente não é muito seco, o ambiente é agradável, ele tem uma circulação boa de ar, não fica abafado. A gente tem vegetação, ou vegetação dentro do espaço, ou uma conexão, uma vista muito bonita que a gente consiga avistar longe. A gente tem objetos de decoração que contam a história das pessoas que estão ali. Então, a decoração não é só para ficar bonito, sabe? Mas ela faz parte de mostrar, assim, um pouquinho das pessoas que estão morando ali naquela casa, um pouquinho da viagem que ela fez, ou uma época da A vida que história, trouxe. né, trazer essa história, Exato, né, da vida ali, porque a casa tem exato. vida, viu gente? Casa Sim, tem vida, escritório tem vida, ambientes têm vida, né, exatamente. não são coisas Acho que frias. a neuroarquitetura, ela traz justamente isso, ela cria projetos para serem usados, sabe, não é para ficar em capa de revista. "Ai, nossa, se mudar alguma coisa de lugar, já não fica tão bonito assim mais". Então a ideia não é essa. A ideia é que continue sendo confortável, independente de como a gente use o espaço, sabe. Ele precisa aceitar essas adaptações, Legal. essas variações dentro de casa. Agora conta um pouquinho pra gente como é que está aí a sua agenda, né, tem vaga para projetos ainda deste ano, como que está? Porque um ano bem atípico, né, gente, viemos aí na correria de pós-pandemia, todo mundo ano passado a gente estava ainda meio que se adequando novamente, né, falava Sim. que a gente estava aprendendo de novo a sair do engatinhar e levantar. Uhum, E agora esse ano que começaram-se, né, as esperanças acontecerem, os projetos, acho que as pessoas ficaram muito recolhidas, ficaram um pouco uhum, tensadas, né, e por outro lado foi muito bom para uma autoavaliação, uma avaliação dentro do ambiente também, porque o uhum. que a parte de arquitetura, design, cresceu também na pandemia, gente, É vou verdade, falar com vocês, é viu. Então verdade. foi bom porque esses olhares, né, foram voltados ali para o ambiente, fizeram bem para as famílias, né, Uhum, a própria mesa posta, essas composições sim. todas. Mas como é que tá aí os projetos? O que Hum. que tem aí de novidade futura? Conta um pouquinho pra gente. Olha, o escritório tá, assim, a todo vapor, tem muitos projetos para sair, tem alguns projetos residenciais, tem projeto, como eu sou de Pimenta e atuo aqui em BH, então tem projeto aqui, tem projeto em Pimenta também, tem bastante coisa em
andamento. Tenho pensado também em expandir o escritório, tenho estudado muito sobre gestão, empreendedorismo, justamente para conseguir crescer. Então, em breve precisaremos de equipe, se Deus quiser. Amém, Hoje amém. já tenho algumas pessoas que trabalham freelance, mas espero expandir logo. E ainda tem vaga, mas depende, porque depende do tamanho do projeto e depende de para quando precisa ficar pronto. Porque também a gente quer tudo para ontem, né? Sim, Quer tudo para ontem. exatamente. Então, consultorias, sim, temos vaga. Projetos residenciais, começar uma casa nova, esse ano não tem jeito mais. Então, os projetos um pouco maiores, realmente só ano que vem. Médio e Mas longo prazo, tá, gente? A exatamente. agenda tá aberta. Mas isso fica até um alerta, na verdade, tá? Porque, geralmente as pessoas acham que o projeto, construir uma casa, assim, as pessoas têm uma noção de que vai ser relativamente rápido, e não é, né, Aí gente? Assim, não sofre, é. né, gente? Aí Sofre. sofre. Porque a gente tem o processo de projeto para uma casa, como você comentou aqui no meio do podcast, a arquitetura ela tem uma visão geral, é uma disciplina, assim, que conecta todas as outras. Uhum. Então é uma visão técnica, mas também é funcional, também é estética, também é financeira. Então a gente tem que entender da questão da composição das coisas, mas também tem que entender do quanto vai custar essa obra e tem que Uhum. entender de como que funciona para instalar aquele ar-condicionado, por onde que vai passar. Então, o projeto para chegar nesse ponto de ser entregue para uma obra são alguns meses. Assim, vão 6, 8 meses, talvez 10 meses, dependendo do tamanho do projeto, dependendo da casa. Tem uma casa agora em Nova Lima que eu tô fazendo, que vai começar provavelmente a construção no meio do ano que vem. A gente fechou o contrato no início desse ano. Agora que a gente está finalizando o projeto, e vão ser aí cerca de 10 meses de projeto, para depois passar pelo processo de aprovação da prefeitura, Pra para depois depois começar começar a a obra. construir. A gente faz tudo o inverso, né, gente? Não tem jeito, ser humano quer de trás para frente. Uhum. Então não é essa lógica. Até porque eu já vou aqui desmistificar também que a contratação de um profissional da arquitetura fica caro, financeiramente falando. Então, assim, ó, gente, não arrisca fazer as coisas sem esse profissional, não. Vai por mim, vai por É. experiência própria, não É o arrisca. famoso barato que sai Não caro, né, arrisca, Melissa? tá? Então, assim, vocês vão ver que a economia é muito maior e as dicas também, os locais, então, assim, facilita Sim. muito porque vocês estão ali no tete a tete, né? Vocês estão conversando com os parceiros, vocês estão vendo. Então, assim, a facilidade de você já trazer algo ali pra gente, só da gente não ter que gastar o tempo, porque, gente, né, não é só questão de dinheiro que eu falo, não. O caro aqui engloba tempo. E o Sim, tempo hoje é uma moeda muito valiosa, exato. tá? Então fica aí a nossa dica. Aurélia, eu quero te agradecer, Hum, te desejar parabéns, viu? muito obrigada. Sucesso cada vez mais, porque assim, realmente você pensou fora da caixinha, vamos falar assim, isso que é empreender, o fazer o diferente, né? E se destacar. E você tem conseguido isso no mercado e a gente está de portas abertas aí para você com Saber Viver. Obrigada, Melissa. Que prazer, que delícia participar. Realmente passou muito rápido. Foi um bate-papo muito gostoso. Fiquei muito feliz de poder compartilhar e realmente muito honrada com o convite. Contamos com você, viu? Dentro do Saber Viver, tem muita Pode coisa deixar. lá e já temos aí uma arquiteta para ajudar a gente, tá vendo? Já tem uma arquiteta para chamar de minha, né? Oh, que delícia! Pessoal, eu quero encerrar esse podcast lembrando vocês que quinta-feira tem podcast Saber Viver às 19h30 aqui conosco mais uma vez e o tema tá incrível, tá? Nós vamos conversar sobre empreendedorismo feminino com a ADM Company, ok? Então a Priscila Lima vai estar conosco quinta-feira e você vai poder descobrir toda essa função aí de contabilidade, finança, DRE, é tanta coisa. E a Priscila comanda bem e uma mulher aqui conosco falando dessa área de empreendedorismo feminino. Graças a Deus a gente está vendo a mulherada indo, Sim, né, Marielle? isso Indo. aí. E sábado tem programa Saber Viver, às 8h45 na minha, na sua, na nossa TV Alterosa. E eu tô aguardando todos vocês. Tchau, pessoal. Boa noite. Fiquem com Deus.